Querido e querida, eu queria falar sobre vingança e queria falar também sobre justiça. Vingança e justiça, essa é a boa notícia que eu tenho para você. E eu gostaria que abrisse ali o texto no telão, e você vai poder acompanhar no telão, você que está em casa também, é padrão FIFA, Levíticos capítulo 19, versículo 18. Levíticos capítulo 19, versículo 18. Vai abrir no telão, e olha o que diz ali. Diz o seguinte: não te vingarás e não guardarás rancor. Que difícil, né? Guardar rancor. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo, contra o teu irmão. Segura só esse texto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Deus. Por quê? Mas isso não tem sentido. Eu sou Deus. Já viu aquela coisa que você fala assim, mas por que eu não posso? Eu sou teu pai. Já viu? Por que não? Por que não? Porque eu sou teu pai. E, em tese, você é tão infantil que você não sabe o dizer por que você não vai lá. Mas quem sabe um dia você amadurece e vê que seu pai e sua mãe tinham razão do porquê. Ele falou, por que não? Mas por que não? Porque eu sou teu pai. O que Deus está falando aqui, não se vingue. Não guarde rancor, ame teu próximo como a ti mesmo. Mas por que não tem sentido amar esse ser vivo, esse meu próximo? Não tem sentido eu não guardar, não ficar magoado, não tem lógica. Eu preciso me vingar disso aí. Não dá para ficar assim, não tem condição. E Deus falou assim, mas por quê? Porque eu sou Deus. Eu te criei, eu sei o que eu estou falando. Você vai entender uma hora. Você vai entender que o rancor é um veneno que você está alimentando em si mesmo e vai matar você. Você vai entender que a vingança é um prato que se come muito frio e que pode até proporcionar alegria, mas isso está te fazendo mal e você não sabe. Você vai entender que, na verdade, como já diziam os rabinos desde aquela época, o teu próximo é você mesmo. O meu próximo sou eu mesmo, segundo a interpretação bíblica. Eles chegam a dizer que se você faz mal para alguém, você está fazendo mal a si mesmo. Porque é como se fosse uma laranja, em que você estivesse descascando com a mão direita, e sem querer com a mão direita que você está com a faca, você machuca a esquerda. E aí você fica tão indignado, a sua mão esquerda fica tão indignada, que ela pega a faca e também machuca a mão direita. Não tem lógica nenhuma. Aquele que machuca o próximo, machuca a si mesmo. Porque o teu próximo é você mesmo. É isso que a Bíblia diz. Um homem chamado Salomão, todo mundo conhece a história dele. A Bíblia diz que foi o homem mais sábio que pisou na terra, o homem mais próspero que pisou na terra. Salomão chegou a um ponto da sua vida em que ele disse assim, olha, não tem o que eu desejei que eu não tive. Eu fiz para mim jardins, eu tive mulheres, eu tive cantores, eu tive todos os manjares que era possível. Eu fiz para mim jardins, vinhedos, eu fiz palácios, não teve nada que eu desejei que eu não tive. Ele falou, não teve nada. E ele chegou a dizer assim que a glória dele não foi nada disso. A Bíblia diz, e Salomão recita em Provérbios 19:11, se eu não estou equivocado, fala que a glória do homem e da mulher é esquecer ofensas. Alguém que teve toda a glória que talvez você sonha, acorda de manhã e trabalha o dia inteiro para ter. Alguém que teve tudo isso, ele disse que a glória não é tudo aquilo. O verdadeiro aplauso dos outros não é tudo aquilo que você acorda e trabalha 44 horas semanais ou até mais. A glória não é isso. A glória de um homem e de uma mulher é esquecer, é perdoar ofensas. É isso que Salomão disse. E sabe o que eu acho incrível, querido? É que muitos têm quebrado esse princípio, que é um princípio básico do judaísmo, que veio para o cristianismo, e tantos ismos e religiões pegaram porque entenderam o sucesso em que existe em não se vingar de alguém, em não guardar rancor e amar o próximo como a ti mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, e eu quero que você responda, lembrando que isso aqui é um culto, então eu pergunto, você está cultuando a? Cultuando a? Então você também participa, amém? Então vamos juntos. Quantos já se vingaram de alguém aí? Levanta a mão. Tá. Uma galera aí se vingou. Tá bom. Você teve orgulho disso aí? Levanta a mão quem teve orgulho disso. Tá bom. Agora eu vou refazer a pergunta então. Vou refazer a pergunta. Quantos fizeram justiça? Levanta a mão. Não, você não vingou, mas você fez justiça. Quantos fizeram? Meu querido, você se vingou. Não, mas era justo eu dar um tapão na cara. Você se vingou.
Pessoal, tem gente se entregando, tem gente chorando, rindo aí, ó. Estou vendo aqui, Jesus não respondeu de se vingar, agora falou da justiça, está pegando. A nossa justiça, querida, é trapo de imundícia. Agora, uma coisa que é muito interessante, e eu não poderia deixar de falar, é de um homem chamado José. Pastor, eu já conheço a história dele. Então tá, eu vou só resumir e você vai entender 3 ou 4 pontos da vida de José que talvez na hora de você ler o texto você não viu. Talvez ao analisar a vida dele você não viu. E eu espero realmente que seja diferente de tudo que você já ouviu, o que eu vou te dizer aqui. Portanto, preste atenção. Olha só, José, quando mais novo, ele teve um sonho de que ia ser grande. José era o filho predileto de Jacó. Por quê? Porque Jacó amava Raquel, que era a mãe de José. Ele tinha várias concubinas e esposa. Só que ele teve vários filhos e amava mais José, porque José era filho da sua velhice e José era o filho da mulher que ele amava. Então, ele tratava José de uma maneira especial. Pastor, como é que você tem certeza que José era tratado de uma maneira especial? Porque um dia o seu pai fez uma túnica bonita e deu para ele. Enquanto os irmãos estavam no campo trabalhando arduamente, José estava com seu pai aprendendo. Eu imagino, trazendo para os dias de hoje, e é isso que é o bom da palavra, você não pode ler a Bíblia, claro, você tem que encarar a cultura da época, mas você não consegue entender, por exemplo, o tempo que eles levavam para fazer algumas coisas. Então, você tem que raciocinar e estudar o porquê que foi daquele jeito, o porquê seguiu aquela trajetória. Mas quando você vai trazer a Bíblia para a tua aplicabilidade atual, você tem que analisar algumas coisas. Eu imagino que José tinha preferência na hora de ir na patente, lá no banheiro, né? Tem que alguém furar a fila do banheiro, José era preferencial. Se fosse um chocolate, aquele Lindt, né, suíço, José ia ficar com o Lindt e a galera ia pegar o Nesquik, ia tomar lá com o leite de cabra que tinha. José era tratado diferente, ele recebia algumas coisas diferentes. Então você imagina esses filhos por várias mães, criados por várias mães concubinas, esposas que Jacó, a Bíblia deixa claro, que Jacó amava a Raquel e desprezava Lia. Desprezava, a Bíblia deixa claro. Então, isso era evidente. Então, você imagina esses filhos crescendo num contexto em que o seu pai preteria eles e exaltava um único filho. Imagine isso, gente. Você crescer num lar em que você tem certeza, e era normal para a época esse tipo de situação, você ser menos do que o teu irmão de sangue também. E, detalhe, você vê a tua mãe sendo maltratada em relação a outra mulher que o seu pai ama. Esse é o contexto que vocês têm que entender a história. E eu quero que vocês imaginem isso hoje. Perfeito. Não bastasse isso, José um dia acordou de manhã cedo, no café da manhã, comendo pão com manteiga na chapa. E ele disse o seguinte: ô, gurizada, foi o que foi? Sonhei com vocês hoje. Ah, é? Sim. Sonhei que vocês estavam me exaltando, me adorando. Sonhei que vocês chegavam assim para mim e se curvavam e diziam: santo, santo é José. Digno de honra é José. Eu sonhei com vocês. E digo mais, os meus pais no sonho que eu tive chegaram lá e também se prostraram diante de mim. Papai e mamãe. Imagina, gente, imagina esse contexto, o que não gera no coração dos irmãos. Aí um belo dia o pai manda José ir lá verificar o trabalho dos irmãos. Vai lá e vê se está tudo certinho. Imagina. Quando eles pegam aquele menino, depois de dias de distância lá, jogados em vários lugares, cuidando de rebanho, esses caras pegam José e ficam na dúvida se matam ele, se jogam no poço, se deixam morrer no poço, se vendem, e acabam vendendo José. E por aí você já sabe a história. José, ele foi vendido como escravo, ele foi na casa de Potifar, ele foi acusado injustamente, aí na cadeia, ele estava bem lá na cadeia e tal, e de repente ele foi alçado a governador do Egito, amém? Até aí todo mundo conhece? Ele passou por várias dificuldades e um dia, depois de muito processo, ele virou governador do Egito. Estava no poder, o seu sonho se realizou. Mas faltava ainda uma coisa para o seu sonho se realizar, que era o quê? Seus irmãos se prostrarem diante dele. Faltava isso. Ele estava como governador. Um belo dia, no segundo reinado, no segundo ano de fome que teve, os seus irmãos chegaram. Só que passou mais de década ali. E
os irmãos acharam que José estaria morto. E muito mais, nunca acreditaram no sonho do filho mimado, ou do irmão playboyzinho. Não imaginavam que poderia dar alguma coisa. Tanto que sequer consideravam que esse menino estaria vivo. E se estivesse vivo, jamais estaria em um palácio, alguma coisa do tipo. Pois bem, os irmãos foram lá pedir comida. Quando os irmãos foram pedir comida, o que acontece? Eles se prostram diante do governador do Egito pedindo comida. E José agora é o governador do Egito. Eu fico imaginando naquele momento José, querido. Ele olhando para todos os irmãos dele, ele reconhece na hora. Eu fico imaginando ele pensando assim: Senhor, o Senhor realizou o sonho que o Senhor me deu. Agora eu vou passar a espada no pescoço dessa turma. É agora que eu vou matar um por um e vou colocar cada pedaço do corpo deles em praça pública para ver o que é que se faz com um menino que não tem culpa nenhuma. Para ver o que é que se faz com alguém que não tem culpa de ter o pai que tem, de ter sido tratado como foi, e agir de maneira imatura, porque era jovem. Eu vou ensinar eles, eu vou fazer justiça, porque vocês hão de convir comigo, seria justo, não seria? Passar por tudo que ele passou, humilhação, vergonha, ser tratado feito um bicho, que naquela época era um escravo. Então, o justo seria cortar a cabeça deles. Mas aí eu queria falar da primeira lição que eu aprendo com José. E que é para mim e para você. Podemos chegar num lugar grande, e não só estar num lugar grande, porque tem gente que estão em lugares grandes, mas não são grandes. Tem gente que está num alto patamar, mas não é grande por dentro. E a Bíblia diz que José, antes de chegar num grande lugar, a Bíblia deixa claro que José já era grande quando estava na cadeia. A Bíblia diz que José era bem-sucedido quando estava preso. Sabe o que é incrível, querido? Que ser bem-sucedido no mundo espiritual e aos olhos de Deus não significa o quanto você tem no banco. Não significa que cargo você ocupa. Não significa em que posição você está ou quanta admiração das pessoas você tem. Mas significa o quão puro, sincero e fiel a Deus é o teu coração. E ele estava lá, naquele momento, firmado nas suas escolhas e visões, tendo algumas propostas que para muitos seria inegável. Mas ele assim recusou, porque em primeiro lugar, antes de ser infiel para com as pessoas, ele não poderia ser infiel para com Deus, porque da ótica da desgraça, ele tirava a luz para conseguir caminhar. Da ótica de que todo mundo pode ver sempre o pior daquilo que está acontecendo, ele via que por mais que ele foi jogado no poço, ele dava graças a Deus, porque uma caravana de ismaelita passou e comprou ele. Em vez de ver que ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele viu que ele foi comprado por um general e foi para a casa de alguém que deu comida, deu estudo, deu condições para ele. Ele viu que por mais que ele foi acusado de adultério, ele poderia ter sido morto, mas a sua vida foi poupada e ele viu o lado bom, e por ver o lado bom, ele começou a servir na cadeia. Ele, em vez de olhar para as coisas obscuras da vida, ele olhava para o lado bom de toda circunstância ruim que acontecia na vida dele. E isso o tornou bem-sucedido. Isso me leva a crer que toda situação difícil que eu decido encarar pelo lado bom, isso começa a me tornar alguém bem-sucedido e começa a me tornar grande, mesmo que eu esteja num lugar pequeno. E o lugar pequeno para quem é grande é temporário, porque esse lugar pequeno não comporta a grandeza que está dentro de você. O que eu acho incrível é que esse homem chega e o seu sonho se realiza. Está lá todo mundo, os seus irmãos, os seus ofensores. Alguém que ele tinha motivo para, qual é o texto? Guardar rancor e se vingar. Mas ele olha e decide se ver nos irmãos. Se ver. Decide agir com misericórdia e amor. O incrível disso, querido, é que a primeira lição que eu aprendo com José é que a pior coisa que alguém malvado pode fazer com você, sabe o que é? É te tornar malvado igual ele. A pior coisa que alguém malvado pode fazer por você, ou contra você, é te tornar mal igual ele. É a pior coisa. A pior coisa não foi a pior coisa que aconteceu com você. A pior coisa é se essa pior coisa te tornou a tua pior versão. Aí é a pior coisa.
A pior coisa é quando você passa por momentos amargos da vida e fica mais amargo. Agora, a Bíblia toda me mostra que a amargura da vida vem para te tornar doce. A dificuldade da vida vem para te tornar sereno, suave. As frustrações, as portas fechadas, vêm para tornar você mais sábio, vêm para tornar você mais forte, porque Deus tem algo melhor para você. É por isso que a porta se fecha. É por isso que um Deus que sabe todas as coisas, ao estabelecer os 10 mandamentos, que foram a base da sociedade, ainda hoje ele diz 8 vezes não. 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 Porque pessoas que sabem ouvir um não, prosperam. A alma é diferente. As pessoas que sabem lidar com a frustração, se reinventam, se renovam. Que dessa dificuldade não veio para te matar. Deus que fez você num detalhe, Ele sabe o quanto você é capaz de suportar ou não. Um avião, o cara que fez o avião sabe até que altitude o cara pode ir e proíbe de ir mais que aquilo. Um submarino, o cara que fez, sabe até onde pode ficar debaixo do mar. Deus sabe, porque Ele te fez, o que você é capaz de suportar ou não. Deixa eu te falar, você não está passando por uma provação, uma tentação, uma frustração, que você não seja capaz de vencer. A pior coisa, José entendeu, que poderiam fazer com ele, é ele tornar-se malvado como os irmãos. Aliás, se ele entendeu que se ele fizesse algo ruim aos irmãos, ele perderia o brilho dele e ele se rebaixaria ao mesmo nível dos irmãos. Se eu retribuo a mesma coisa que me deram, é porque eu sou igual àquela pessoa. Sabe por quê, querido? Porque, sabe quando eu verifico quem é a pessoa? Não é pela forma que ela recebe algo, mas por aquilo que ela dá. Mas por que você deu a tua atenção? Mas por que você fez isso? Por que você foi tão bom? Por que você sempre abraça se aquela pessoa não merece? Porque presentes diz sobre quem dá e não sobre quem recebe. Presente diz sobre quem estende a mão e não sobre quem recebe. Mas por que você faz isso? Porque isso diz respeito a quem eu sou e não a quem o outro é o que ele merece. Quando eu faço, diz respeito a quem eu sou. Sabe o que eu acho incrível? Que esse mesmo José, ele entende isso. E uma segunda coisa que eu percebo que José entende aqui, é que entre a razão e a paz, ele escolhe a paz. É por isso que as crianças são mais felizes. Porque entre ver todo o raciocínio, elas escolhem passar por cima dos obstáculos e escolher a paz. É por isso que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse que o reino dos céus, ou seja, a plenitude de Deus, está disponível aos pequeninos. Porque os pequeninos entendem que entre a paz e a razão, é melhor a paz. Por isso as crianças são mais felizes. José, ele viu que entre a vingança e a razão, era melhor as pessoas. Entre a justiça dele, que é trapo de imundície, ele escolheu as pessoas. Me parece que isso me revela um ser muito interessante chamado Deus, que entre acabar com a humanidade pelo mal que se propaga dia após dia, ele decidiu escolher pessoas. Uma terceira lição que eu aprendo com José, e essa é poderosa, essa aqui é muito boa. Sabe qual que é? É que quando eu, o pastor Lucas, sento para conversar com alguém, eu falo para a pessoa qual é a sua história. Normalmente, se a pessoa está vivendo um fracasso na vida, em alguma área, ela começa a contar o caos da vida dela. E ela chega ao ponto em que a vida dela é um fracasso por causa do pai, por causa do irmão, por causa da porta que se fechou, porque aquilo lá deu errado, e ela vai dizendo que a vida dela está um fracasso porque as pessoas não a entendem, porque o marido... Eu vejo que o que aconteceu lá atrás com você não define quem você vai se tornar amanhã, porque se assim fosse, seria impossível José estar onde está. Nesse contexto da história não tem lógica, porque o que aconteceu lá atrás da vida de José, logicamente não ia bater com a posição que ele está hoje. Isso é muito interessante. Significa que você não vai ser definido por aquilo que fizeram com você.
Significa que você não pode ser taxado por aquilo que aconteceu, mas sim pelas suas escolhas e a sua visão atual. Eu acho interessantíssimo quando nós, numa visão pobre, numa visão miserável, numa visão caída, que não provém de Deus, olhamos para a vida de alguém e falamos, mas também, olha o jeito que foi criado, olha o pai que teve, olha o que, olha, não. As coisas que aconteceram não precisam definir a tua vida. Você não precisa achar que vai ser infeliz porque quando foi lá, eu sempre deu errado. Não precisa dar errado agora. Não precisa seguir o mesmo fluxo do que seguiu até ontem. Basta você querer. Basta você querer. Mas sempre está fechado. Sempre é até agora. De agora em diante pode ser um novo sempre. Se você quiser. O que aconteceu lá atrás não te define. Sabe o que eu acho estranho? Se eu contasse para vocês da história de um menino que foi abandonado pelo pai, e o pai abandonou a mãe também no deserto, e deu apenas um balde de água para ele, e deu para ele também um pedaço de pão. Se eu contasse para vocês que essa história aconteceu, o que vocês diriam acerca do futuro desse menino? Você com certeza diria para mim, coitado, não deu em nada. Coitado, como é que vai vencer? Coitado, como é que... Não. A Bíblia diz que Ismael, que é a história do menino que eu estou contando para você, se tornou grande guerreiro. Ismael é pai de uma nação que talvez você conheça, a nação árabe. Você sabe quem eu estou falando? A nação de sheiks. A nação de uma religião chamada muçulmana, islamismo, né? Os muçulmanos. Que cresce e cresce e cresce. Veio de Ismael. Um homem que, abandonado pelo pai, junto com a mãe, em vez de pegar a desvantagem da vida dele, se afundar e morrer com ela, pegou a desvantagem como um combustível. Pegou a desvantagem como um incentivo de saber o quanto ele queria algo melhor. E uma quarta lição, de tantas outras que eu poderia dizer que eu tenho de José, é que José entendeu que o único dever dele era amar o próximo dele como a si mesmo, e que a vingança não era algo que lhe dizia respeito. Seus irmãos, depois que ele restaura e muda a sorte da família inteira dele, ele traz seu pai de uma terra distante, junto com seus irmãos, dá uma vida boa para todos eles, e quando seu pai morre, os irmãos dele chegam a ele e falam, e agora você vai nos matar? Sabe qual é a resposta de José? Acaso sou eu Deus para definir quem vive e quem morre? Acaso sou eu Deus para me vingar de vocês? Acaso sou eu Deus para fazer justiça e dizer de fato o que você merece? Acaso eu, com a minha própria mão, vou esmurrar você por aquilo que eu acho que você merece? Portanto, querido, com a história de José, nós aprendemos que o bom mesmo, que a glória mesmo, que o melhor mesmo, é perdoar. E que perdoar é liberar. E liberar é não estar preso. E não estar preso te permite voar. Portanto, querido e querida, eu sei que essa palavra entrou no coração de todos vocês aqui. Eu vejo pelos olhos de vocês. E eu queria que, em nome de Jesus, eu quero dizer que o que aconteceu não vai definir tua vida. Se tem definido, para com isso. Para de se esconder atrás de um fracasso ou do poço que te jogaram. Por favor. Para de querer fazer algo para provar a alguém. Não, muito mais do que isso, Deus colocou um sonho dentro de você. Para de escolher vingança, rancor, ao invés de pessoas. E pare de dar o tapa em quem tem dado na tua face,
Porque isso não te torna e não demonstra que você é mais forte porque o tapa que você deu caiu, fez com que ele caísse e você ficou em pé quando tomou. Isso demonstra que você é igual ou pior a quem te feriu. Por isso hoje, querido, eu quero pregar essa palavra porque eu acredito que toda injustiça pertence a Deus retribuir. A vingança é do Senhor. E uma coisa eu te digo, propriedade, se for para pagar algo, pague aqui na terra. Porque para o mundo que a gente vai, a coisa é muito mais real. A coisa é muito mais real. Se você acha que isso aqui é real, isso aqui é o mundo do 1%, meu irmão. Tem o mundo dos 99%, que é quando você, não acordar mais. Então, deixa eu dizer uma coisa. Viva debaixo da palavra de Deus. E assim como José foi bem sucedido, com essa visão, eu tenho certeza, querido, que você vai começar a ficar tão grande, que a questão não é o lugar estar pequeno, a questão é você evoluir internamente. E, de repente, aquele lugar que você nem sonha, que você vê que você está grande, tão grande, do tamanho da oportunidade que Deus fez você sonhar. Porque nós temos um Deus que efetua dentro de nós o querer e o realizar, segundo o poder dele que opera dentro de nós. O que você quis e o que você quer, não foi nem você que decidiu. Deus soprou em você esse sonho e esse desejo que você tem. E Ele é que faz em vós o poder de realizar. Por isso, querido, que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém?